Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro culto online transmitido aqui no nosso canal, o primeiro de muitos, se assim Deus permitir. E é importante você entender que nesse momento você está participando de um culto. Não é como um vídeo que você assiste aqui na internet, que enquanto o vídeo está rolando, você está fazendo outras coisas, o que não é nenhum problema. Eu sei de pessoas, por exemplo, que assistem o nosso devocional. Enquanto o devocional está rolando, ela está ouvindo, ela está atenta àquilo que está sendo falado, mas ela está mexendo no celular, resolvendo alguma questão, lavando roupa, lavando louça, fazendo alguma coisa, arrumando a casa. Mas quando se trata de um culto, culto não se assiste, culto se participa. Então, por esses próximos minutos, seria bom para você, para que esse culto realmente tenha o efeito de um culto, que você participasse de todo o seu coração, alma e espírito, com todo o seu foco, todo o seu desejo, toda a sua atenção. E você vai ver que ao final deste culto, você vai estar cheio da presença de Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer orações, nós vamos louvar, vamos adorar a Deus, vamos refletir sobre uma palavra que é uma das palavras que mais me toca. Eu orei a Deus, perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu pregue nessa noite, nesse que é o primeiro culto que nós vamos transmitir? Porque a Bíblia tem tantas histórias maravilhosas que eu consultei a Deus. A gente tem essa dificuldade. A gente vai falar sobre o quê? A gente vai pregar o quê? Uma parábola de Jesus? Um milagre de Jesus? Um ensinamento do apóstolo Paulo? O que o Senhor quer que seja falado para as pessoas que vão assistir? E Deus me mostrou uma palavra que é uma das palavras que mais me toca profundamente na minha alma. Eu digo para você com tranquilidade que essa é uma das minhas 5 passagens bíblicas favoritas. Me toca profundamente essa palavra. E nós vamos dividir essa palavra com todos já já. Mas agora, vamos participar deste culto, vamos apresentar a Deus. Eu quero orar consagrando este momento a Deus. Se você quiser diminuir as luzes aí de onde você está, se você quiser ficar de pé, pode ficar sentado também, não tem problema. Mas se você quiser se colocar de pé, se você quiser apagar as luzes nesse momento, eu convido você, de alguma forma, da sua maneira, a se conectar com Deus nesta hora. Feche os seus olhos. Coloque os seus pensamentos em Deus. Imagine, Deus está aí agora. Sim, Pastor Guilherme, mas eu estou na minha casa. Então, deixa eu te contar uma coisa. A igreja do Senhor Jesus, e você encontra isso lá em Atos dos Apóstolos, ela começou dentro de casa. Dentro de casa. Então, agora, essa sua casa é o seu altar, é o seu local de adoração. Se assim você participar deste culto de todo o seu coração. Espírito, encha minha vida, encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, peça isso, peça, encha a minha vida, encha minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. as minhas mãos eu quero levantar E em louvor e em louvor te adorar.
nós fazemos agora, meu Deus. Nós queremos derramar o nosso coração, mente, alma diante da Tua presença nesse momento. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas. Por isso que estamos fazendo da nossa casa ou de qualquer lugar que essa pessoa assista, o nosso altar, o nosso local de adoração. Mas, Deus, como que nós vamos nos encher da Tua presença se o nosso coração já está cheio? Sim, há pessoas que estão com o coração cheio. Ela está cheia de preocupação, porque tantas coisas têm acontecido que têm deixado ela preocupada. E como é fácil para o nosso coração se angustiar. Nós somos tão vulneráveis, Deus. Basta uma mensagem, basta um telefonema, basta uma notícia que a gente nem sabe se é mesmo aquilo. E a gente já entra em pânico, a gente já fica com dúvida, a gente já começa a mergulhar em paranoias e mais paranoias. Deus, nós somos assim. Nós somos pequenos, nós somos fracos, mas nós queremos entregar agora tudo que nos preocupa, tudo que nos angustia, tudo que nos deixa apavorado, nós queremos entregar diante de Ti. Nós queremos nos encher da Tua presença, mas para que nós possamos nos encher da Tua presença, primeiro nós precisamos nos esvaziar. Então tira toda a preocupação que ocupa este coração que habita nesta vida. Essa pessoa que está preocupada por uma questão profissional, financeira, as contas estão chegando, ela não tem dinheiro para pagar, ela foi mandada embora, ela está preocupada porque ela foi ao médico e os exames que ela fez indicaram que pode ser que haja um problema maior, e depois do dia em que ela ouviu isso, ela entrou em desespero, em pânico. Deus, nos dê paz, nós queremos paz, nós queremos nos esvaziar de toda e qualquer preocupação. Quantas vezes nós nos ocupamos com coisas desnecessárias, porque preocupação é isso. Nós ficamos ocupados antes do tempo. Nós ficamos ocupados antes mesmo de algo ter se concretizado, antes da realidade, mas a gente já fica preocupado. Essa pessoa está preocupada se o filho lá no futuro, lá na frente, vai escolher um bom caminho ou não, se a filha vai nascer com saúde ou não, essa mulher que está grávida. São tantas preocupações. Esse homem está preocupado com as contas, essa pessoa está preocupada por causa de um problema na família, no casamento. Jesus, nós queremos nos esvaziar, porque a paz que o Senhor nos oferece é a paz que ultrapassa todo entendimento. Ou seja, é uma paz que não se explica. É diferente de uma paz que nós sentimos quando temos as contas pagas. Quem é que não tem paz? As contas estão todas pagas. A gente tem uma paz. Quando a gente olha um pôr do sol bonito, quando a gente viaja para um lugar bonito e a gente olha para aquele cenário natural e o nosso coração se enche de paz. Mas a tua paz, ela excede o entendimento. É uma paz que não se explica. É uma paz no meio do caos, é uma paz quando tudo parece desmoronar, é uma paz quando as ondas estão agitando o nosso barquinho frágil e parece que o barco vai virar. Mas nós estamos em paz, nós dormimos, nós não perdemos o sono, nós não perdemos o apetite por causa disso. Jesus, é essa paz que nós queremos nesta noite. É esse tipo de paz, uma paz que é dada pelo céu, uma paz que é oferecida somente por Ti. Enche o nosso coração de paz, Senhor, agora. Queremos nos esvaziar de toda tristeza, de toda angústia, para que o nosso coração fique livre para receber a Tua presença, para receber o Teu Espírito. Jesus, nós consagramos este que é o primeiro culto que nós transmitimos aqui. Que almas sejam ganhas, que vidas sejam tocadas, porque não se trata de uma placa de igreja, não se trata do meu nome. Eu quero que o meu nome seja esquecido. Eu quero que as pessoas nem lembrem, nem decorem, nem saibam, é um pastor aí, nem sei o nome dele. Graças a Deus, eu quero que o meu nome diminua. Eu quero que o Teu nome seja glorificado. Eu quero que vidas sejam tocadas nessa noite, meu Deus, ou nesse dia, não sei se essa pessoa está assistindo em outro horário, mas eu quero que vidas sejam tocadas. Nem que seja uma. Sim, nem que seja uma, porque até a palavra que nós vamos ouvir fala disso. O Senhor Jesus estava sempre rodeado de multidões, mas nessa palavra, Jesus cancelou toda a sua agenda, todos os seus compromissos, para ir atrás de uma alma.
Então, para mim, que uma pessoa, pelo menos, seja alcançada através deste culto. E isso já bastou. Já valeu a pena. Toda a luta, todo o desafio, toda a injúria, toda a calúnia, todo o levante que sofremos nesses últimos dias, valeu a pena. Se uma pessoa for alcançada. Toda a honra e glória seja dada a ti. Em nome de Jesus, minha amiga, meu amigo, respire fundo aí agora e seja livre dessa enfermidade. Eu estou dizendo para você, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Sim, eu tenho que pregar boas notícias para você que está arrasado. E Ele me enviou a curar os quebrantados de coração. Você que está com seu coração esfarelado por causa de algo que aconteceu, do divórcio, da traição, do luto. Pois eu digo, seja curado. Teu coração é curado. Ele quer tirar essa veste de luto, essa cinza que você se cobriu, que virou a sua vida, e Ele quer colocar uma unção de alegria, uma coroa. Ele quer colocar vestes novas. É para isso que Ele veio ao mundo e enviou os seus. Então agora seja livre dessa enfermidade, seja livre dessa doença, seja livre dessa dor, no corpo ou na alma. Eu digo para você que o Espírito Santo toque em você de forma única, de forma que nem você esperava. Fique livre, são, cheio de vigor, vitalidade, longevidade, cura no corpo e na alma. E se você crê, respire fundo e diga amém. Que assim seja. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Amém. Que assim seja. Olha, eu vou falar uma coisa para você com muita verdade. Se nós encerrássemos agora, acabou. Não vai ter nada mais. Eu creio que já teria valido a pena. Porque Jesus já tocou em você. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos meditar numa palavra? Quero pedir uma coisa para você antes. Hoje à noite, antes de dormir, eu vou orar por cada nome e pedido que vai ser colocado aqui nos comentários. É a minha palavra. Você tem a minha palavra. É a coisa mais valiosa que eu tenho para te dar. É a minha palavra. Você tem a minha palavra que eu vou orar por cada nome, cada pedido que vai ser deixado aqui. Deixa o seu nome, deixa o nome de um familiar. Às vezes você ama muito alguém e você está vendo aquela pessoa passar por um momento difícil, mas você não consegue ajudar ela. Ou porque ela não aceita ajuda, ela não aceita. Ela não aceita conselho, ela não aceita que você fale nada. Ou se ela aceita, você até tenta ajudar ela, mas ela não faz nada do que você orienta ela. E aí fica difícil. E existem casos também que você não pode fazer nada por ela. Imagine, por exemplo, alguém que está passando por um divórcio. A pessoa chega para você e fala, sua filha chega para você e fala, mãe, o meu marido está querendo ir embora de casa, falou que está indo embora. O que você vai fazer? Você não pode convencer ele a ficar. Não vai adiantar. Mas existe uma coisa que você pode fazer nesses casos. Oração. Vamos orar. Deixa o nome de quem você lembrar. Quem você lembrar, você vai deixando o nome aqui. Familiares, filhos, sobrinhos, netos, pais, seus irmãos, um amigo que você tem, que você sabe que está passando um momento muito difícil. Deixe nomes aqui abaixo, porque eu me comprometo a orar. Posso pedir mais uma coisa, antes da gente entrar aqui com a palavra? Deixa o seu like nesse vídeo, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo precisa chegar para mais pessoas. Então deixa o seu like agora nesse vídeo. Se você deixar para depois, você vai esquecer. Deixa o seu like agora nesse vídeo. Isso vai nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. A gente vê tanta coisa ruim se espalhando. Violência, desinformação, notícias falsas, coisas que deixam todo mundo preocupado. Vamos espalhar o que é bom. Aqui você não vai encontrar ataque, aqui você não vai encontrar desrespeito, aqui você não vai encontrar esse tipo de coisa. E se você veio no vídeo para tentar encontrar isso,
A sua hora de sair é agora, porque aqui você não vai encontrar nada disso. Aqui você vai encontrar a palavra de Deus, a fé, de forma viva, de forma pura e simplificada, e com respeito a todas as pessoas. Então, eu queria que você me ajudasse a espalhar essa mensagem. Deixa o seu like, mais do que isso, tem um botão aqui abaixo escrito compartilhar. Compartilhe com uma pessoa. Não estou pedindo para você mandar esse culto para, olha, você vai mandar para 70 pessoas. Não, não. Manda para uma pessoa que você sabe que vai fazer bem para ela, que vai ajudá-la. Você pode fazer isso agora, mas é agora mesmo. Você pode dar pause no vídeo, procura o botão aqui compartilhar. Quando você clicar, já vai aparecer as opções para você mandar, por exemplo, pelo WhatsApp. Aí você clica ali no WhatsApp, aí você escolhe algum contato para você mandar para uma pessoa. Pelo menos uma pessoa, ou um grupo que você está. Pode fazer isso? Tá fazendo? Obrigado. Vamos ganhar almas. Vamos ajudar quem precisa. João capítulo 4, uma das palavras que mais me toca de forma profunda. Abra sua Bíblia aí, Evangelho de João capítulo 4. A partir do versículo 3. Muita atenção agora. Eu creio que você já tenha deixado os nomes. Agora é momento de você prestar atenção na palavra. Vamos prestar atenção nessa palavra. Diz assim, falando sobre Jesus. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos explicar algo aqui. A Judeia e a Galileia eram duas regiões diferentes. Então imagine como se fossem dois estados, assim, porque não eram cidades, eram regiões que abrigavam cidades. Então, trazendo para o nosso contexto, para a nossa cultura aqui, para o nosso país, Brasil, embora eu sei que esse culto está chegando aí no Japão, que eu tenho pessoas lá do Japão que nos assistem, Costa Rica, Argentina, Bolívia, Portugal, esses são os lugares que eu sei, Suriname, enfim. Mas a grande maioria nos assiste aqui do Brasil. Vamos trazer para a nossa realidade aqui? É como se fossem dois estados. Então tinha lá a Galileia e a Judeia. Jesus estava saindo de um lugar, indo para o outro. Jesus estava fazendo uma viagem. E para fazer essa viagem, existiam 3 caminhos que ele poderia fazer. Não é difícil entender isso. Você amanhã de manhã vai para o seu trabalho. Muito provavelmente você tem 3, 4 opções de caminhos para ir para o seu trabalho. Tem como você ir por essa via que por aqui é mais rápido, mas passa por um lugar perigoso, mas é mais rápido. Tem como você ir por um outro caminho que esse aqui demora um pouquinho mais, mas passa ali por uma região um pouco mais segura e tal. Pois é, para você chegar num lugar, você geralmente tem mais de uma opção. Para Jesus fazer essa viagem da Judeia para a Galileia, existiam 3 caminhos. E o caminho menos utilizado, o caminho mais improvável, o caminho mais incomum que alguém fosse utilizar era o caminho que passava por Samaria. Por uma razão óbvia. Havia uma rixa, havia uma disputa entre judeus e samaritanos. Eu creio que isso não é novidade, eu creio que você já ouviu falar sobre isso. Essa rixa existia há centenas de anos. Um olhava para o outro com um ar de superioridade, inclusive no aspecto espiritual. Os judeus olhavam para os samaritanos e eles achavam que os samaritanos eram um povo de segunda categoria. Os judeus eram os donos da razão, eles é quem sabiam, eles é quem conheciam toda a escritura, eles é quem faziam o que era certo. Deus só estava com eles. Eles olhavam assim para os samaritanos e vice-versa. Os samaritanos também olhavam para os judeus dessa forma, como se esses judeus estão todos errados, nós aqui estamos certos. Então eles tinham essa briga que começou há centenas de anos, onde um olhava para o outro com um ar de superioridade, especialmente no aspecto religioso. Não é muito difícil você entender isso, porque hoje nós vemos isso de forma muito clara, onde existem grupos que acreditam que a salvação só está com eles. Existem religiões que afirmam isso declaradamente. Existem denominações
Existem igrejas que afirmam que não, somente nós aqui, só quem faz parte do nosso grupo é que serve a Deus. Não, e aqueles lá? Não, imagina, aquilo ali não serve a Deus coisa nenhuma. Eles olhavam um para o outro dessa forma. É triste isso, né? Então, um judeu, quando fizesse essa viagem, iria escolher passar por outro caminho, não por esse caminho, pois Jesus precisava passar por ali. Por que Jesus precisava passar por ali? Para ir ao encontro de uma pessoa. Esse Jesus que a gente lê na Bíblia, quase inacessível, mas inacessível no sentido de que ele estava sempre rodeado de milhares e milhares de pessoas. Meu Deus do céu, a mulher para tocar na veste dele lá teve que... Então, esse Jesus que estava sempre rodeado de multidões, nessa ocasião aqui, ele foi em busca de uma pessoa. Por isso eu digo para você, não se impressione com o número de pessoas que está assistindo essa live agora. Nós já temos aqui centenas de pessoas conectadas, fora as milhares que vão assistir depois. Talvez, Jesus preparou tudo isso aqui, criou toda essa situação para alcançar uma pessoa. Só uma. Porque os olhos de Deus são diferentes dos nossos. Jesus cancelou toda a sua agenda, parou tudo, cancelou seus compromissos para ir ao encontro de uma pessoa, uma mulher samaritana. E aí Jesus vai chegar no poço por volta do meio-dia. Ele estava cansado da viagem e ele vai parar ali no poço junto com seus discípulos, mas ele vai dar um jeito de tirar os seus discípulos dali. Por quê? Deixa eu te explicar. A gente já vai ler aqui, porque tudo que eu estou falando está no texto. Não tem nada de, é uma teoria minha que... Não, tá tudo aqui no texto. Mas deixa eu te explicar isso aqui para você entender. Essa mulher que Jesus foi atrás era uma mulher muito mal vista naquele tempo. Era uma mulher ferida. Era uma mulher que tinha sede de ser feliz. Mas ela nunca tinha saciado essa sede. Por isso que ela já tinha sido casada 5 vezes e agora ela estava em um outro relacionamento, mas que não era o marido dela. Naquele tempo, as pessoas se casavam uma vez só. Uma única vez. Como que essa mulher já tinha tido 5 maridos? Porque essa mulher, ela se casava com um, não deu certo. Vamos casar com outro, não deu certo. E eu imagino que esses homens, eles eram completamente diferentes uns dos outros. Aí sim, agora é algo que eu acredito. Eu acredito que um era um homem mais velho, não deu certo. Depois ela foi casar com um mais novo, para ver se mudava, não deu certo. Depois ela foi casar com um rico, depois com um pobre. Eu acredito que ela procurou homens diferentes para tentar saciar a sede que ela tinha de ser realizada na vida amorosa. Mas essa sede nunca foi saciada. Nunca. Ela tinha uma sede na alma. Ela tinha uma sede de felicidade, que é a mesma sede que as pessoas hoje em dia têm. O mundo está sedento em busca de felicidade. E é por isso que as pessoas aceitam qualquer coisa. Você vê que cada hora tem uma onda aí. Uma hora as pessoas estão agora... não, você tem que ter aqui um bebê reborn para você ser feliz. Daqui a pouco passa o bebê reborn e agora é outra coisa. E daqui a pouco tá todo mundo lá jogando em jogos online. Você vê que cada hora tem uma novidade que promete ser a sensação do momento. E o mundo vive assim, de novidade em novidade. As pessoas vivem assim, em busca de um pouquinho de felicidade, mas a alma continua sedenta. A alma continua seca. Então essa mulher, ela tinha esse perfil, uma mulher que já tinha sofrido, uma mulher que ela só queria ser feliz, mas ela nunca soube como. Só que ela era muito mal vista naquele tempo. Então, as mulheres naquela época, elas iam buscar água no poço pela manhã, por motivos óbvios. Você que faz as tarefas na sua casa, as tarefas domésticas. Geralmente você começa, quando você vai lavar, vai limpar, vai fazer uma faxina, geralmente você começa fazendo isso de manhã, de tarde ou de noite. Quando você vai fazer aquela faxina na sua casa. De manhã. As mulheres, elas iam no poço buscar água logo cedo para poder fazer comida, para poder lavar, para poder limpar e para escapar do sol. Só que essa mulher, ela vai chegar no poço meio-dia para buscar água.
Por que você acha que ela foi no poço buscar água meio-dia? Porque ela não queria ver ninguém. Porque ela estava cansada de ir no poço pela manhã e quando ela chegava no poço lotado de outras mulheres, ela via os olhares de julgamento. Ela percebia, uma dando um toque na outra assim, ó, olha ali quem tá chegando, ó, a mal-amada. Olha ali quem tá chegando, a aventureira, 5 casamentos. Então chegou uma hora que ela não aguentava mais isso. Então ela preferia ir buscar água no poço meio-dia do que passar por esse tipo de constrangimento. Mas você tem noção do que é isso? Você tem noção que essa mulher, ela enfrentava um sol quente do deserto do Oriente Médio para buscar água no poço ao meio-dia? Que hora será que saiu o almoço na casa dessa mulher? Se meio-dia ela estava no poço buscando água? Não sei. Mas ela não queria ver ninguém. Ela não queria se encontrar com ninguém. Só que quando ela não queria ver ninguém, se encontrar com ninguém, quem estava lá no poço esperando por ela? Jesus. E Jesus usou de estratégia. Jesus estava com os discípulos. Mas Jesus sabia que se ela visse de longe 13 marmanjos ali ao redor do poço, Jesus sabia que ela ia chegar, ia pegar as coisinhas dela, o baldinho dela ia dar meia volta. Então Jesus deu uma forma, encontrou uma maneira de dispersar os discípulos, mandando-os até a cidade comprar comida. Olha como Jesus se importa com uma pessoa. Diz a Bíblia aqui, vamos ler, ó. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, né, um poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Hora sexta não tem nada a ver com 6 da manhã ou 6 da tarde. Os judeus, eles contam as horas do dia a partir do momento que o sol nasce. Então, hora sexta são meio-dia, ok? Então, Jesus parou ao meio-dia no poço. E aí, versículo 8, pula para o versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus tinha enviado os discípulos à cidade, então ele estava sozinho. Ele fez isso de propósito, para poder se encontrar com aquela mulher. E aí Jesus vai pedir para essa mulher um pouco de água. No versículo 7 diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E olha a resposta dela, versículo 9. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Vamos explicar isso aqui também. Jesus pediu um pouco de água para ela, a água do poço, e ela se armou, achou aquilo muito estranho, falou: como pode? Você é um judeu, eu sou uma mulher samaritana, não era nem para você estar falando comigo, nós não nos damos, nós somos inimigos. E aí Jesus fala assim: mulher, se você soubesse, eu tenho água para saciar essa tua sede de felicidade que você tem. Você tá aí, ó, sedenta em ser feliz. Por isso que ela já tinha tido tantos relacionamentos. Eu consigo matar essa tua sede. Você que tinha que pedir água para mim. Só que Jesus falou isso de forma espiritual, ela não entendeu. Ela achou que Jesus estava falando de água mesmo, água. Eu tenho um copo d'água aqui, água mesmo. E aí ela vai falar para Jesus, né? Mas você não tem nenhum balde aí para tirar água? Ela não entendeu. E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes Deus está tentando falar conosco, Ele está tentando se comunicar com a gente, Ele está tentando transmitir uma mensagem para a gente, e a gente tem dificuldade de entender. O Espírito Santo está falando algo conosco que a gente não consegue entender. Isso aconteceu com aquela mulher. E aí Jesus vai ter um diálogo com ela aqui. E Jesus vai tocar num ponto. Jesus vai falar para ela assim: mulher, faz o seguinte, a gente não se estender mais nesse nosso diálogo, vai chamar o teu marido. E é quando ela diz assim: eu não tenho marido. E aí Jesus vai tocar na ferida dela. Jesus vai dizer: eu sei que você não tem marido. Você já teve 5. E esse que você tá não é teu marido.
E ela fica em choque. Na hora, ela pensa assim, meu Deus, quem é você? Você é um profeta, como é que você sabe de uma coisa tão íntima? E é nesse momento que nós chegamos à parte principal do texto, antes da gente fazer aqui o nosso momento de adoração e de busca ao Espírito Santo. Aquela mulher, ela vai entender que ela não está diante de um homem qualquer, ela está diante de, a princípio ela achou que era um profeta, mas era o próprio Deus, o Senhor Jesus. E ela só entende isso quando Jesus toca na ferida dela. Jesus fala de forma muito pessoal com ela, e aí os olhos se abrem. E aí você sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus, às vezes, ele vai tocar nas nossas feridas mais profundas que a gente tem. Todos nós temos feridas. Talvez a sua ferida seja um luto que você nunca conseguiu superar. Talvez seja uma traição que você passou. Um desprezo que você viveu. Um trauma que você tem. E Jesus quer curar isso. Mas você sabe qual é o melhor momento para Jesus curar você? Você sabe qual é o momento mais apropriado para você ser curado de alma? São aqueles momentos da vida que você não quer ver ninguém. Que era esse momento que ela estava. Essa mulher tinha sofrido tanto, ela tinha tanto trauma, ela tinha tanta coisa, tanto lixo despejado dentro dela, tanto olhar de julgamento, tanta coisa mal resolvida, ela tinha tanta crise existencial aqui dentro, tantas perguntas que não tiveram resposta, ela tinha tanta sede de ser feliz e ela nunca tinha sido saciada. Esse é o perfil dessa mulher samaritana. Só que tudo isso vai ser resolvido naquele poço. No dia em que ela não queria ver ninguém, Jesus estava lá. E eu concluo dizendo isso para você. O melhor momento para você ter um encontro com Deus são esses momentos da vida em que você está ferido, em que você não quer ver ninguém. Eu não sei quem está passando por isso. Sabe quando você passa por uma situação muito delicada e aí um monte de gente vem igual um abutre, igual um urubu, querendo saber, mas vem cá, mas me conta, o que aconteceu? Não, mas eu quero saber, mas como é que foi? Vem um monte de gente querer saber, e aí chega uma hora que você vê que as pessoas estão te procurando porque elas estão curiosas. Isso dói. Você passa por uma traição, você passa por um tempo novo, um novo ciclo começa para você, e você vê que todo mundo quer saber, tá todo mundo de olho ali na sua vida. Opa, tá todo mundo de olho ali na sua vida. Tá todo mundo em cima de você. É horrível, né? Esse é o melhor momento para você falar com Deus. Ao invés de você entregar a sua vida, ao invés de você entregar a sua nudez, ao invés de você entregar a sua particularidade para outras pessoas que você não sabe o que vão fazer com aquilo, entregue para Deus. É nessa hora que Jesus está nos esperando, no poço. E esse lugar que você está agora é o poço. Talvez seja o fundo do poço, mas é o poço. E agora é momento, sabe, de você falar assim: Jesus, eu me identifico com essa mulher. Você tem valor para Jesus. Jesus criou todo um cenário, olha só, ele foi por um caminho que ninguém costumava usar, para poder encontrar com essa mulher. Ele foi ao meio-dia, ele pegou o sol quente na cabeça para poder se encontrar com aquela mulher. Ele dispersou os discípulos, porque você lembra que Jesus havia mandado os discípulos comprar comida, você lembra disso, né? Leia comigo aqui o versículo 30 vai dizer quando os discípulos voltaram. Saíram, pois, da cidade, eles foram à cidade comprar comida, e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe pediam, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não sei se você entendeu isso aqui. Jesus havia enviado os discípulos à cidade para comprar comida. Quando eles chegam com as mãos cheias de comida para oferecer para ele, ele fala: eu não quero comer coisa nenhuma. Eu fico imaginando assim, os discípulos olhando: ué, mas foi ele que mandou a gente na cidade para comprar comida, agora ele não quer? Na verdade, Jesus só pediu para que os discípulos fossem para a cidade para que eles não espantassem aquela mulher. Porque se aquela mulher
ela visse um poço rodeado de gente, lembra que ela não queria ver ninguém? O que você acha que ela faria? Ela daria meia volta e ia embora. Então Jesus ele criou um cenário, ele criou toda uma estratégia para ir atrás de uma pessoa. Quando ela não queria ver ninguém, Jesus estava esperando por ela. E eu quero orar agora por você e buscar o Espírito Santo e dizer uma coisa para você, você que está me assistindo agora, e diz assim: eu estou nessa fase da vida, eu estou nessa fase em que eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu estou com a minha alma sedenta em busca de felicidade, de alegria, e eu me identifico com essas palavras. Às vezes eu acho que a felicidade está numa viagem, às vezes eu acho que a felicidade está na fama, às vezes eu acho que a felicidade está no dinheiro, às vezes eu acho que a felicidade está em ter mais um filho, às vezes eu acho que a felicidade está em ter um cachorro. E todas essas coisas, ok, não tem problema, desde que não seja pecado, né? E essas que eu citei, por exemplo, né? Você ter um cachorro, você ter um filho, você ter uma vida profissional melhor, mais produtiva, não tem problema. Mas é um engano você achar que essas coisas vão saciar a tua sede. Porque só quem sacia a tua sede, só quem tem água para saciar a tua alma sedenta é o Senhor Jesus. É Ele, a presença dEle. Por isso nós vamos buscá-lo agora. Que Ele possa saciar a tua sede e que essa tua procura incessante, essa tua caminhada em que você fica procurando e corre para cá, corre para lá, que isso acabe a partir de hoje. Que Ele habite em você a partir de hoje. Feche os seus olhos nesse momento. Se você quiser, novamente, deixar as luzes apagadas aí onde você está. Se você quiser se colocar de pé ou de joelho, aumentar o volume agora. Coloque-se de pé ou de joelho ou sentado, não importa. Porque Jesus vai saciar a tua sede agora. Ele quer dar água da vida para você. Ele quer te oferecer uma felicidade que nada nesse mundo pode te oferecer. E a presença dele é a água da vida. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Não precisarei aqui pra minha sede saciar. Pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi
minha alma esperou. É Ele, o Jesus, que pode te oferecer a água da vida. Essa corrida pela felicidade acaba hoje. Ele te dá dessa água agora. Ele sacia sua alma sedenta, seca. O Messias, o meu. Isso, diga: Senhor, sacia minha alma. Fale para Deus: Deus, sacia minha alma. Eu tenho procurado a felicidade em tantos lugares, em tantas pessoas. Eu tenho procurado, a minha alma está assim, igual dessa mulher. Mas agora eu descobri que tudo isso é vaidade. Eu descobri que essa procura é vã. Jesus, sacia a minha alma, Senhor. Eu quero dessa água da vida agora. Vem, Espírito Santo, chame pela presença dEle. Fale, fique à vontade. Você que está vivendo um momento desse na vida em que você não quer falar com ninguém, não é porque você é antissocial, mas é porque, sabe, você está cansado de ter que contar a mesma história trocentas vezes. E todo mundo quer saber, e todo mundo quer invadir sua privacidade. Cada um quer saber, mas como é que foi, mas o que aconteceu, mas me explica isso. E chega uma hora que você está igual essa mulher. Você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você está cansado dos olhares de julgamento. E eu vou dizer para você, eu tive uma experiência com Deus nesses últimos dias semelhante, porque eu passei por um processo de mudança, de transição, onde eu vi centenas de pessoas, assim como a maioria, como um abutre, querendo apenas curiar, querendo apenas saber, querendo apenas desvendar fatos ou esclarecer coisas, mas só por curiosidade. Não. Eu fui pro poço, minha amiga, meu amigo, eu fui pro poço. Eu fui me encontrar com o meu Jesus. Eu não quero ficar falando com um e com o outro. Eu quero falar com o meu Jesus, e ali Ele ofereceu água da vida, ali Ele me curou, ali Ele me trouxe paz, ali Ele trouxe a presença dEle, que foi como essa água que me trouxe o refrigério que eu precisava. O refrigério que eu precisava. Ali eu encontrei, longe dos olhares dos julgadores, longe dos olhares dos curiosos. Eu fui para o poço. Ali não tinha ninguém, nem discípulo não tinha ali. Era eu e Ele. E Ele saciou a minha sede. Que Ele sacia a tua sede agora. Receba o Espírito Santo agora. Receba a presença de Deus agora. Seja curado de alma. Aleluia. Vai dizendo aleluia, vai dizendo aleluia. Aleluia. Porque chega ao fim essa tua procura, e você já procurou em religiões, você já procurou no conhecimento, você já procurou no dinheiro, você já procurou em viagens. Isso acaba. Por mais que essas coisas ainda farão parte da sua vida, mas essa coisa de você estar procurando algo, isso acaba hoje. Porque Ele sacia a tua alma. Aleluia. Diga aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Andei por terras distantes, vaguei por lugares errantes, procurando por alguém que me fizesse feliz, que me fizesse feliz. Mais que tudo eu procurei, mais que tudo eu procurei, encontrar na vida alguém, encontrar na vida alguém. Andava triste, era tudo tão ruim, era tudo tão ruim. Nas noites frias, minha dor não tinha fim, minha dor não tinha fim. Diga isso. Eu pensei em te encontrar, eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros, que nada. Te encontrei no coração, te encontrei no coração. Eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar
procurei, mais que tudo eu procurei encontrar na vida alguém. Andava triste, era tudo tão ruim. Meus pés cansados só queriam descansar. Eu pensei em te encontrar, eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros que nada te encontrei no coração. Com a sua alma diga: eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros que nada te encontrei no coração. Receba o Espírito Santo. Receba a presença de Deus. O Espírito Santo te visita, te toca, cura sua alma, cura os seus traumas. Você foi ao poço encontrá-lo hoje. Você decidiu ir ao poço para encontrá-lo. Aliás, você nem sabia disso. Você só queria fugir da agitação, só isso. E você falou: deixa eu assistir esse culto aqui. Mas quando aquela mulher não queria ver ninguém, se encontrar com ninguém, Jesus estava lá. Quando ninguém mais estava, Ele estava lá. Jesus está ao nosso lado quando ninguém mais está. Quando todos nos deixam. Quando os poucos que ficam não podem fazer muita coisa. Quando a gente mesmo não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Que a gente não quer, Ou porque está num momento difícil, ou porque está cansado de ser julgado. É nessa hora que Jesus está no poço, nos esperando. Receba a paz agora, o perdão de pecados. Diga: Senhor Jesus, nunca me deixe eu te deixar. Nunca me deixe eu te abandonar. Entregue a sua vida para Ele. Jesus está aqui, minha vida, meu futuro, meus planos são esses, mas se os teus forem outros, eu aceito, porque o Senhor sabe o que é melhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e cremos que o Senhor é quem cuida de nós. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, e Ele nos dá graciosamente dessa água. Acabou. Você não vai precisar mais ficar inventando moda. Ele sacia a tua alma agora e você vai aprender a ter felicidade nas coisas mais simples da vida. Sabe quando você vai tomar um café da manhã? Você vai ter contentamento nisso. Sabe quando você assiste um pôr do sol? Você vai ter contentamento nisso. Essa loucura, essa necessidade de ter uma vida muito assim, isso acaba. Porque você vai ter felicidade nas coisas mais simples da vida, em fazer uma caminhada ali no seu bairro mesmo, em fazer um artesanato em casa. Nas coisas mais simples você vai ter felicidade, em pegar um dia aí fazer um piquenique com a sua família. Você vai ter contentamento. Em pegar o carro e sair andando sem destino. Você vai se alegrar com as coisas mais simples da vida. Em ir para o seu trabalho, em chegar na sua casa, por mais simples que ela seja. Porque Ele te dá a água da vida e Ele sacia a tua alma. E se você crê, diga amém e diga amém, que assim seja, que assim seja. Aleluia. Eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros que
de nada. Te encontrei no coração. Eu pensei em te encontrar. Eu pensei em te encontrar em templos. Eu pensei em te encontrar em livros que nada. Te encontrei no coração. Eu quero falar uma coisa antes de encerrar. Não desligue, não desligue. Eu quero te mostrar uma coisa. Um vídeo. Você sabe que Deus colocou dentro de mim um chamado. E eu vou cumprir esse chamado. Mas existem coisas que Deus colocou dentro de mim que elas só vão sair do papel se outras pessoas forem tocadas também. Tem um casal que assiste o nosso devocional. Inclusive, eu deixo o convite aqui, tá? Todos os dias, 6 da manhã, nós temos o nosso devocional. Não é o culto, é um devocional de 15 minutos. Participe, porque tem sido enriquecedor para a nossa fé. E domingo, 6 da tarde, nós teremos culto online novamente, tá? Domingo, 6 da tarde, não vai esquecer. Tem um casal que assiste o devocional, que eles viram eu falando aqui, eu conheço eles também, né? Sobre o desejo que Deus colocou dentro de mim de ir lá para o Nordeste. Eu fui pastor no Nordeste, eu vi uma realidade muito dura ali, onde as pessoas não têm acesso à água. A água. Você imagina o que é isso? E aí, Deus colocou dentro de mim, nós vamos cavar poços nesses lugares específicos. E esse casal foi até um vilarejo desse onde as pessoas não têm acesso à água. Eu quero que você assista esse vídeo. E eu já vou voltar para encerrar o nosso culto. Assista, assista. Vamos assistir juntos esse vídeo, essa dura realidade. E em seguida, eu quero fazer a oração final. Vamos assistir. Em um canto esquecido do Nordeste, a água não sai da torneira. A única fonte está a quilômetros de distância, uma cisterna, e ela não é cheia todo dia. Crianças e adultos enfrentam o sol e a poeira só para carregar baldes pesados. Buscar com os boi no carro. Caramba, é longe. Ou então pega no balde, na cabeça. Mas o mais difícil não é caminhar, é racionar. É tentar fazer durar por até 6 meses uma água que já chegou insuficiente. É viver contando cada gota. Aí se eu tirar a água daquela cisterna lá... Essa aqui eu coloco porque é para lavar. Pode ir. Essa aqui. Aqui, ó. Essa aqui. Esse daqui também eu uso pra beber, pra cozinhar, né? O Mateus e a Esther moram no mesmo estado e acompanham nossos devocionais diários pelo YouTube. Eles viajaram até o pequeno vilarejo para nos trazer detalhes sobre a vida difícil e a dura realidade da falta de água que os moradores enfrentam. Sertão de Alagoas, na cidade de Olho d'Água das Flores, no Sítio do Gato. Aqui no Sítio do Gato, a gente tem um problema de falta de água. A água chega, porém, ela não chega com frequência. Demora muito para chegar. Aqui a gente já chegou a ficar 6 meses sem água. Aqui onde vocês estão vendo é um calçadão. Esse calçadão serve para recolher água, né? No caso, na cisterna. Porém, pessoal, essa água, ela não é potável, não dá para beber essa água. Essa água é mais usada para os animais, porque a água não é limpa, então não dá para consumir essa água, nem para cozinhar, nem para beber, enfim. Então, a água que eles usam para beber, somente caminhão-pipa. Ele demora mais ou menos quanto tempo para chegar? Variado. Varia, né? 1 mês, 3 meses, 4 meses, até 6 meses. Até 6 meses fica sem caminhão-pipa. Agora, nesse momento, é tempo de chuva. A vegetação está verde, o cenário até parece bonito. Mas todos aqui sabem, a seca está chegando. E é na seca que o sofrimento bate mais forte, porque a água simplesmente desaparece. É por isso que não podemos esperar. Precisamos abrir um poço agora, antes que chegue o tempo mais difícil. Com a sua ajuda, vamos mudar essa realidade.
Vamos abrir um poço aqui. Um poço que vai oferecer água potável todos os dias para mais de 60 pessoas. O poço, ele vai ser construído aqui, nessa região. O poço vai ser documentado, tudo legalizado. Cada gota será um símbolo de esperança. Um lembrete de que alguém se importou e decidiu fazer a diferença. Jesus disse que no grande dia em que todos nós estaremos diante dele, ele vai se virar para um grupo de pessoas e vai dizer para elas o seguinte: apartai-vos de mim, vocês não vão entrar na eternidade. E qual é o pecado dessas pessoas? Por quê? Porque eles vão perguntar. E Jesus mesmo disse, as pessoas vão ficar intrigadas. Mas por que o Senhor está dizendo para a gente se afastar? O Senhor está dizendo que nós não seremos salvos, mas o que nós fizemos? Omissão. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Esse é o pecado que mais vai tirar a salvação de crentes e cristãos. O pecado da omissão. Quando a gente vê uma realidade, alguém passando necessidade, e a gente não faz nada por aquela pessoa, porque a gente pensa assim, isso aqui não é problema meu, isso é pecado. E esse pecado eu não vou cometer. Deus falou comigo, nós vamos para esse lugar fazer o nosso primeiro poço. E qual é o recurso que nós temos para isso? Zero, nenhum. Mas a partir de hoje, você pode semear os seus dízimos e as suas ofertas de forma segura e transparente. Por isso que nós demoramos tanto para a gente poder disponibilizar as contas aqui. Porque eu estava empenhado em ver questões de cartório, questões bancárias, questões jurídicas durante esses últimos dias e meses, na verdade, porque nós teremos toda uma equipe técnica que vai garantir que as doações que vão chegar ali serão usadas para ajudar os mais pobres. Então, o que você vai semear de dízimo e oferta, porque eu acredito que dízimos e oferta pode ser usado também para manutenção de um templo, mas principalmente para ajudar pessoas, para acudir pessoas. Como é que eu vejo alguém que não tem acesso à água? E eu vou fingir que isso não é problema meu, isso é problema nosso. Esse poço que nós vamos cavar, nós já temos o orçamento. É que eu não tenho aqui agora, aqui comigo, mas eu tenho o orçamento já desse poço. Que o primeiro valor que ficou, mas esse valor vai aumentar por várias questões, porque tem isso aqui de bomba e tal. Mas o primeiro valor, o valor inicial que ficou 32 mil reais. Quando nós cavarmos esse poço, a primeira água que a gente vai retirar desse poço, a gente vai pegar lá o primeiro balde d'água, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai batizar as pessoas ali. Antes daquela água ser usada para lavar roupa, para lavar o corpo, para lavar louça, para lavar a casa, vai ser usada para lavar a alma. Nós vamos usar dessa água para batizar as pessoas em nome de Jesus. E eu estou muito animado em fazer isso. E a partir de hoje você pode, de forma segura e transparente, como eu estava dizendo, nós temos um escritório de contabilidade. Inclusive a pessoa que está cuidando dessa parte da contabilidade é um presbítero da igreja presbiteriana. Então, é uma pessoa que não está ligado comigo, mas ele vai se assegurar, ele também faz a contabilidade lá da igreja lá, ele vai se assegurar disso, com muita transparência. Nós temos um escritório jurídico também, de pessoas que eu conheço, que estarão também ali nos ajudando e nos apoiando e garantindo que as ofertas, as doações, os dízimos vão chegar para isso. E nós temos também um conselho fiscal, que são pessoas comuns. Por exemplo, tem uma pessoa lá do Rio de Janeiro. Eu não coloquei ninguém, não coloquei mãe, não coloquei irmã, não coloquei pessoas da minha família. São pessoas assim que eu confio, pessoas de Deus e que vão ter acesso a isso para garantir que haja muita transparência. E eu quero deixar aqui agora, eu queria que você me ajudasse agora. Que você semeasse o seu dízimo ou a sua oferta para que a gente já possa, quem sabe hoje, quem sabe amanhã, quem sabe esse mês, já conseguir esse valor para cavar esse primeiro poço. E a partir de hoje você pode sempre fazer as suas doações de dízimos e ofertas nessas contas. É a igreja, e que é a igreja do Senhor Jesus, não é fundada, eu fundei uma igreja. Gente, Jesus fundou uma igreja 2000 anos atrás. Só que por questões legais,
né, pelo país que a gente vive, etc., a gente precisa de um nome. A gente colocou um nome que remete a Jesus, que é amor que transforma. Eu acredito nesse nome, Jesus Cristo, esse amor que transforma como transformou a vida da mulher samaritana. E te digo mais, você não vai me ver levantando placa da minha igreja. Você não vai me ver levantando placa do meu nome. Você não vai me ver que diminua eu. O único nome que esse você vai me ouvir em devocional, em oração das 6, em culto online, no orfanato, lá no poço, na igreja física, em qualquer lugar, é o nome de Jesus. Esse é o nome que eu vou levantar. Mas, por questões óbvias, a gente tem que ter um nome. Esse é o nome que eu pensei assim. Tem que ser um nome que é ligado a Jesus, porque Jesus é a igreja de Jesus. Amor que transforma. Então vai estar nesse nome, igreja, amor que transforma. Você pode fazer as suas doações dos seus dízimos, das suas ofertas, e eu vou colocar, a gente vai cantar uma música antes de fazer a oração final, e eu vou colocar na tela toda aqui o Pix, os bancos, anota aí, tira um print. Eu não tenho nada agora. Então, quando você tiver, você vai poder semear e tudo vai ser usado para que a gente possa também fazer o trabalho nos orfanatos. É todo esse trabalho social que você, que já me acompanha, que já me conhece, sabe que nós temos, e que não é só um trabalho social, é um trabalho espiritual, porque, como eu falei, esse primeiro poço que a gente vai cavar, a primeira água vai ser usada para batizar pessoas. Pode colocar na tela cheia aí as contas e eu vou fazer a oração final já agora. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. A verdadeira religião, a palavra que Deus me tocou, a verdadeira religião é essa: faz o que está amparar em os teu órfãos, as viúvas em suas necessidades, é não ser omisso, é não fingir que não é problema seu. Nós somos cristãos e não se corromper com esse mundo. Essa é a verdadeira religião. Estar ao seu lado, Senhor. Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, e faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao seu lado e andar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Eu vou dar a bênção final para você agora. E anotou? Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? Inclusive, você tá no grupo do WhatsApp? Eu vou deixar aqui, o primeiro comentário aqui é um link aqui abaixo. Pode clicar que você vai entrar no nosso grupo. E tem conteúdos que eu só compartilho lá. E você vai estar nesse nosso grupo do WhatsApp. Compartilhe essa live, essa transmissão. Domingo, 6 da tarde, teremos outro culto online. E eu volto, né, às 6 horas da manhã, no nosso devocional. E logo, logo, a gente vai atualizar tudo aqui para você. Haverá muita transparência, muito temor. E eu vou orar todos os dias por aqueles que estão fazendo parte desse movimento, que é o movimento de Deus, o movimento da fé. É o amor que transforma e que me transformou e que vai transformar outras pessoas. Eu quero fazer a oração final agora. Mateus, muito obrigado por emprestar o seu dom aí. Faltou alguma coisa? Não, né? Bom, respire fundo. Deus, nos ajude a chegar até essas pessoas lá no Nordeste. Eu não sei nem o que é isso, ficar 4 meses sem água. Deus, nos ajude a chegar lá, toca, que o Senhor testifique no coração dessas pessoas, como testificou no meu. Que aqueles que veem sinceridade em nosso trabalho, aqueles que veem verdade no nosso trabalho, sejam tocados para isso. Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos. E que o Senhor venha saciar a nossa sede. E que o Senhor venha saciar a sede
do povo lá onde nós vamos, lá em Alagoas também. Entregamos tudo em tuas mãos. Eu oro pelos dizimistas que fazem isso voluntariamente. Não estão sendo obrigados nem coagidos. É voluntário, é por amor. Entregamos esta noite nas tuas mãos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e que Ele te dê a paz hoje e sempre. E todos digam amém. Que assim seja. Amém. Deus abençoe. Nos vemos então às 6 horas da manhã. Boa noite.